Eu gostaria de pensar contigo sobre a história ou a parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo, mais precisamente sobre o irmão mais velho, aquele que ficou na casa do pai. Quantos conhecem essa história? E eu quero trabalhar contigo sobre o que Jesus quis dizer com essa parábola, quais os valores contidos nela concernentes à vida cristã. E antes de partirmos para esta reflexão, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, dos versos de 25 a 32. Lucas 15, dos versos de 25 a 32. Nós vamos ver o que diz esse maravilhoso texto da palavra de Deus. Verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Irmãos, nós sabemos que as parábolas, elas são histórias que se caracterizam por serem, de certa forma, curtas e objetivas, com a intenção de transmitirem ensinos de cunho moral, de cunho ético, de cunho religioso, de cunho doutrinário. E é bem provável que você já tenha lido uma ou mais vezes a parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela faz parte de uma série de 3 histórias que trazem em seu significado a celebração e a alegria do encontro. Jesus, ele dirige essa mensagem a 2 grupos muito distintos. Quando nós lemos Lucas no capítulo 15, dos versos de 1 a 2, nós temos ali o público a quem Jesus endereça essas 3 histórias. E o texto diz o seguinte, olha: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Este é o primeiro grupo. E o segundo: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que estavam a serviço do Império Romano. E os pecadores, por sua vez, eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Os religiosos estavam ali para julgar e falarem contra Jesus e seus ouvintes. E na maioria das vezes, na maioria dos embates que Jesus teve com estes homens, em sua maioria eles tentaram tirar a vida do Mestre. E discernindo então o coração do grupo, Jesus então narra 3 parábolas. E ele inicia o seu discurso falando sobre a parábola da ovelha perdida que foi encontrada. Vocês se lembram? Nos versos de 3 a 7, onde o pastor chama todos para se alegrarem. Se você for um pouco mais à frente, no capítulo 15, nos versos de 8 a 10, você vai encontrar ali a parábola da dracma perdida, onde a mulher chama seus vizinhos para se alegrarem. E finalmente, o que podemos considerar como a parábola
dos 2 filhos perdidos, dos versos de 11 a 32, onde o pai, ele oferece uma festa e ele se alegra com o filho que retorna para casa, enquanto o filho que está dentro de casa fica indignado com a atitude de compaixão e misericórdia demonstrados pelo pai. Eu acho essa história incrível, queridos, porque nas 3 parábolas contadas por Jesus, o contexto é o mesmo. É o mesmo. Os religiosos, que são os fariseus e escribas, eles correspondem às 99 ovelhas, às 9 dracmas e ao irmão mais velho. Os publicanos e os pecadores, por sua vez, eles correspondem à ovelha perdida, à dracma perdida e o filho pródigo. E a palavra pródigo, no seu original, ela transmite a ideia de extravagância descuidada. E se você seguir nos versos de 7, 10 e 24, você vai ter um contexto histórico que nos conduz a entendermos o porquê de Jesus ter dito o que disse. Olha só no verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ao contrário dos publicanos e pecadores que iam se convertendo ao longo dos encontros com Jesus, na beira do caminho, na jornada com Ele, os fariseus e escribas são aqueles que se auto-justificam. Estavam mortos e perdidos pela cegueira da religiosidade. E é exatamente por este fato que nas 3 parábolas, a única pessoa que não está feliz, a única pessoa que não está alegre, é o filho que está em casa. É o filho que não tem nenhum motivo para celebrar. É o filho que deixa transparecer a infelicidade. É o irmão mais velho do pródigo. E no meio desta festa do encontro, do resgate, da salvação, há essa voz que destoa, que desafina no meio do grupo. O filho mais velho, ele está triste porque o pai recebeu o filho pródigo com alegria. Ele representa aqueles que estão, infelizmente, queridos, dentro da igreja, obedecendo a uma série de leis, cumprindo uma série de deveres, muitos até sem se enveredar pelos antros do pecado, e ainda assim se encontram perdidos, por nunca terem tido um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Um bom exemplo dessa realidade, sabe quem é na Bíblia? Quem se lembra aí da história do jovem rico? Ele foi criado na sinagoga. Ele cumpriu os mandamentos. Mas a Bíblia diz que ele estava perdido. Eu quero trabalhar com você hoje alguns princípios que eu julgo muito importante, não só para você, mas para a minha vida espiritual. Existe um grande perigo, irmãos, em viver como o irmão mais velho da parábola. E o primeiro perigo que eu elenquei aqui é nós não vivermos a vida como filhos, mas vivermos a vida como escravos. O filho mais velho, ele nunca entendeu de verdade o que era ser filho. E por mais que o pai o amasse como pai, ele também desconhecia o amor do pai. Dentro da casa, dentro da mente dele, tudo não passava de mera obrigação.
Na mente daquele jovem, tudo era por mérito. Na mente daquele jovem, tudo era difícil, porque ele desconhecia o que era graça. Ele desconhecia o que era favor imerecido. Então, quando nós temos um entendimento errado sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos no reino de Deus, servir a Deus se torna um fardo. Servir a Deus se torna uma escravidão voraz, que vai nos consumindo. Sempre quando eu e você, nós fazemos as coisas para Deus por obrigação, a alegria de fazê-lo acaba indo embora. Você já se sentiu assim alguma vez? Eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu estou cansado. Eu poderia visitar aquele, mas não quero. A indiferença com Deus desvia de nós o desejo genuíno de adorá-lo em espírito e em verdade, e nos conduz ao engano de que sempre temos que ser o foco das atenções, enquanto, na verdade, como igreja de Jesus Cristo lavada e remida por Ele, o foco sempre é Jesus. O nosso foco é sempre Jesus. Ele sim deve ser o centro das nossas atenções. Não é sobre o meu ministério, não é sobre o meu pastorado, não é sobre o meu serviço para Ele. Pelo contrário, tudo que eu e você nós fazemos deve ter como objetivo primário ser feito a Ele e para Ele. Amém, irmãos? Amém. Devemos lembrar sempre que a casa do Pai não é um lugar para se viver como escravo. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. A casa do Pai não é um lugar para se viver como escravo. Na casa do Pai, somos chamados a vivermos como filhos, como livres, como coparticipantes da graça. Se lermos João 15, nós vamos encontrar isso muito bem detalhado lá. Cristo, irmãos, Ele nos libertou dos grilhões e das garras do inferno, para que pudéssemos nele experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Outra atitude que eu quero elencar aqui, sobre o filho mais velho, é que este filho mais velho, ele vive dentro de casa, mas ele não está a par do que o que acontece dentro dela. Você já conheceu pessoas assim? Já se sentiu assim? O filho mais velho, ele estava tão perdido nas coisas da casa que ele não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo nela. Quando nós lemos os versos de 25 a 28, nós temos esse registro ali. E diz o seguinte: chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Que era aquilo? O que é isto que não é feito para mim? O que é aquilo que está acontecendo que eu não estou sabendo, que não é em minha homenagem? E o servo disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho estava indignado com a festa. Aliás, ele nem sabia que estava havendo uma festa para celebrar a restauração do irmão. Ele ficou extremamente irritado com a misericórdia do pai. Para ele, quem erra não tem chance de restauração. Para ele, quem erra nem deve ser objeto de perdão. Na religião dele não existe espaço para o amor, para o perdão, para a reconciliação.
O ódio que ele sentia pelo irmão não era menos grave que o pecado de dissolução que o outro cometera fora de casa, ou talvez fora da igreja. O ressentimento que crepitava no coração do irmão mais velho o isolou do pai e o isolou do irmão. É triste isso, não é? A gente costuma olhar sempre a história do filho pródigo que saiu, mas o ápice da mensagem é o filho que ficou. Os fariseus e os escribas tinham o mesmo senso de justiça. Eles não achavam que a comunhão com Deus era um dom da graça, mas era algo que eles conseguiam por algo meritório, pela piedade que eles demonstravam ter, pela obediência. E se lermos Lucas 18, dos versos 9 a 14, nós vamos ter esse registro muito mais clarificado ali. E eu quero aqui elencar uma terceira verdade que a parábola nos ensina, que é o perigo de vivermos dentro da igreja, na presença do Pai, mas andarmos como órfãos. Olha que perigo, irmão. Verso 31. O pai fala para o filho: filho, olha, tu sempre estás comigo. Ô filho, todas as minhas coisas são também suas. O filho, ele estava dentro de casa, mas ele não considerava o pai como pai, muito menos considerava o irmão como irmão. E olha o que ele diz para o pai, presta bem atenção, verso 30. Olha o que o filho mais velho fala: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O filho mais velho, ele nos mostra que ele precisava reorientar o seu pensamento, assim como aqueles escribas e fariseus. O pai lembrou-lhe que o filho mais novo era seu irmão. Esse é teu irmão, no versículo 32. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com esse texto? Que Deus não nos chamou para vivermos como órfãos. Ele não nos chamou para vivermos debaixo do jugo, debaixo da maldição de um coração obstinado. Pelo contrário, Deus que derramou o sangue dele para te salvar, Ele te chama para enxergar fisicamente e discernir as coisas dele de forma espiritual. A última e mais perigosa atitude demonstrada pelo filho mais velho se dá no fato de viver dentro da casa do pai, mas não se sentir parte do que é do pai. Você já passou por isso? Você está na casa do pai todos os domingos, todos os sábados. Na nossa igreja é quarta e domingo, e sexta temos alguns pequenos grupos. Mas às vezes eu encontro pessoas que elas estão na casa do pai, mas elas não sentem que as coisas do pai são também delas. E é por isso que esse pai relembra o filho mais velho: olha, filho, todas as minhas coisas são tuas. O filho mais velho, ele estava no conforto do lar, mas por não reconhecer que as coisas do pai eram também dele, ele estava vivendo na mais tremenda da miséria. O filho mais velho, ele era tão pródigo quanto o seu irmão mais novo. A verdade é que ambos estavam dentro da casa do pai, mas ao mesmo tempo fora.
Eles viviam a vida como tendo a melhor decisão, e os jovens são assim, né? Os adolescentes, nós temos a melhor decisão. E às vezes nós não nos preocupamos se nós vamos ferir as pessoas que estão ao nosso redor ou não. Vamos pagar para ver. E nós vamos vivendo a vida como se não houvesse amanhã, não é? E eu creio ser por isso, irmãos, que muitas das vezes eu já me encontrei frustrado, eu já me encontrei perdido, mesmo habitando dentro da casa do Pai. Por muitas das vezes, nós vamos construindo uma situação da qual achamos que o Pai está sempre errado e que nós estamos sempre certos. E essa parábola, ela termina com um convite para o irmão mais velho vir à festa. Jesus estava convidando aqueles fariseus e aqueles escribas e também aqueles pecadores para responderem ao amor de Deus em Cristo. Todavia, nós percebemos no texto que só os pecadores e os publicanos caíram em si. E a Bíblia declara lá no verso 17: e caindo em si. Todo ser humano precisa de um antes e de um depois em sua vida espiritual. Todo ser humano precisa de um caindo em si, do irmão mais novo. A Bíblia fala que ele caindo em si, tornando em si, recobrando o senso e voltando a si mesmo, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu vou me levantar e eu vou ir ter com o meu pai. E eu quero dizer para o meu pai que eu pequei contra o céu e perante ele. A parábola do filho pródigo, ela nos mostra, irmãos, que não existe nada mais precioso do que estar dentro da casa do Pai. Amém? Amém. Independente da forma que nós chegamos, independente da forma que nos encontramos, na casa do Pai é o lugar onde Ele realiza a sua maravilhosa obra de restauração e de renovo. E Deus é mestre em consertar coisas estragadas. Todos os dias, Deus, por meio do seu Espírito, todos os dias, não se esqueça disso, Deus, por meio de seu Espírito, Ele vem ao nosso encontro, pega-nos em seus braços, limpa as nossas vestes, nos dá um abraço, nos dá um beijo e nos chama para vivermos em seu reino. E é por isso que nós podemos dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Olha que lindo, gente. Você falou sobre graça. Aquele jovem caiu no mais fundo do poço. Deus foi lá e tirou ele do mais fundo do poço. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Gente, esse é o Deus que nós servimos. Quantas vezes nós pecamos contra Deus?
Às vezes nós pecamos contra Deus e temos dificuldade de nos perdoar pelo que fizemos. Mas Deus, Ele olha para aquele homem e Ele se move de íntima compaixão. E Ele corre e Ele se lança ao pescoço daquele jovem machucado, destruído pelo pecado. E Ele o beija. Porque todos os dias, Deus, por meio de seu Espírito, Ele vem ao nosso encontro, Ele pega-nos em seus braços, Ele limpa as nossas vestes, Ele nos chama para vivermos em seu reino. Amém? O Pai que salva é o mesmo que intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. E o autor de Hebreus, ele nos garante isso, dizendo, portanto, repete comigo, portanto, vou trazer feijão, hein? Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Parece que ele está explicando a parábola, não é? Não há nada em que Deus se deleite mais do que em perdoar. Quem teve um encontro genuíno com Jesus, com este Pai, por mais que caia, por mais que tente sair de sua casa, ele nunca encontrará alegria fora dela. Nunca encontrará alegria fora dela. O filho pródigo nos mostra que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, de 38 a 39. O filho mais novo nos revela isso. Com as suas esburacadas da vida cheias de percalços, existe um Deus que está intercedendo com gemidos inexprimíveis. E não existe nenhum espírito maligno que possa te arrancar da mão de Jesus. Quem pode arrancar você da mão do meu Pai? Eu quero concluir essa mensagem dizendo, para que você peça a Deus nessa noite, fala com Deus assim, Deus, nunca me deixe viver como órfão. Porque Deus está sempre nos dizendo, filho, tu sempre estás comigo. Você não foi chamado, irmão, para viver em miséria espiritual. Mas você foi chamado para viver como filho e administrar as coisas de Deus. E isso é mordomia, é ser um bom mordomo nas coisas de Deus. E aquele filho, o pai disse, tudo que é meu é teu. E ele nos entregou o que ele tinha de maior, que foi Jesus Cristo. E ele derramou sobre nós o que ele tem de melhor, o seu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que nós podemos celebrar, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos. Uma última coisa que eu quero deixar nessa noite. Peça a Deus que reavive o seu relacionamento com Ele. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, como você está. Mas uma coisa eu posso dizer para você com muita tranquilidade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Peça a Ele que quebre a sua indiferença. Eu dividi essa mensagem na nossa igreja em 3 partes. O filho pródigo, o filho mais velho e o pai. Eu espero nas próximas vezes, poder compartilhar o restante da mensagem. Escreva, irmãos. Aprenda a fazer uma lista daquilo que em sua vida precisa mudar.
Não é o que precisa ser mudado na vida do seu irmão. Não é o que precisa ser mudado na vida do seu cônjuge. Mas comece a escrever o que precisa ser mudado em você. Peça ao Espírito Santo para te revelar, para derramar sobre o seu coração aquilo que tanto você quanto eu precisamos mudar. E faça aquela oração do salmista. E eu quero terminar essa mensagem com ela. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. É um prazer imenso estar com os amados irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais a mensagem e que Deus abençoe essa amada igreja.